O presidente pode premiar interesses, punir interesses, mediar conflitos, mas quem manda mesmo nessa parte aí é monopolisticamente o Congresso. Então eu vou dizer para o meu eleitor, cidadão brasileiro, você quer votar em mim? Por favor, me dê um deputado decente. Por favor, me dê um senador decente. Ou então depois não reclame que eu, na presidência da República, vou negociar com o que você elegeu. É assim que funciona a vida. Vocês vão ver agora a grande mídia, vai ser uma pancada por semana em cima da Dilma. Uma por semana. E é cruel, olha, o brasileiro talvez não tenha ideia do que é enfrentar a máquina clandestina de difamação que o PSDB de São Paulo montou. Não tem ideia o que é. Eu já passei por isso. Então você relativiza essa irresponsabilidade, né, de negando o diálogo, obrigar o PSDB, o melhor PSDB, a confraternizar com o Brasil antigo, viciado, safado, corrupto, fisiológico, vendilhão de emenda do Congresso, o diabo. E eu conheço isso com a minha alma. Aí o PT vem ao poder, o que é que faz o PSDB? Rigorosamente a mesma coisa. Agora agravado porque viu o erro grave que o PT estava cometendo por inexperiência, e eles com experiência fazem isso. E o Brasil escalou um momento que eu vi a hora e um golpe de Estado acontecer no país, naquele tal dito escândalo do Mensalão, aproveitando que a população brasileira... O que foi isso? E isso daí foi um... O que é? Se eu puder usar uma palavra Você aqui... estava no Ministério. Isso foi chocante, foi chocante. Mas o que é? Na prática, o que é isso? Quer dizer, eu sinto que é uma prática... Trambique de financiamento de campanha. Trambique de financiamento de campanha Caixa antigo. 2. Caixa 2 de campanha. Mas por que foi levado Não podia fazer, né? Não podia fazer. Mas por que foi levado com a interpretação de pela escalada golpista. Pela escalada golpista, porque uma coisa é um ilícito grave, sim, intolerável, ilegal, sob o ponto de vista do financiamento de campanha. Outra coisa é o presidente da República estar subornando congressistas, porque aquele problema é julgado individualmente na Justiça Eleitoral. Este outro é julgado politicamente e a consequência é o impeachment. E era isto que se armou no Brasil. Imagina se o povão desconfia que a elite brasileira, os poderosos do Brasil, resolveram melar o jogo e tirar o Lula à força do palácio, usando a manipulação. Esse país ficaria ingovernável por anos. Era a escalada golpista. Vamos lembrar o povo brasileiro. Essa gente elegeu o Severino Cavalcante presidente da Câmara. O Severino foi recebido e aplaudido de pé na Fiesp. Severino Cavalcante foi aplaudido de pé na Fiesp. E depois, porque era o Severino Cavalcante, aderiu ao governo. Por que o Severino foi eleito? Para receber o impeachment. Essa é a razão. E aí nós fomos em cima, o Severino vira para o nosso lado. E quando o Severino vira para o nosso lado, eles se lembram que o Severino era o que era. E caçaram o Severino. Porque tomou 10 mil reais, de um dos 14 restaurantes que funcionam no Congresso. Veja como é que são as coisas. Veja como é que são as coisas no Brasil. Então, isto tem que acabar. Aí o PT agora está agarrado aí. Eu não gosto disso, não. Eu compreendo, eu estou mais maduro, aprendi muito com o Lula, vi o golpe, a chama do golpe, atentando contra a democracia brasileira tão verdinha, e eu até sou mais tolerante. Mas olha, está atravessado aqui na goela. Eu defender o governo sabendo das tratativas, das alianças, das conversas mole, das exigências intoleráveis, sob o ponto de vista ético, funcional, que o governo está tendo que administrar para poder ter maioria no Congresso Nacional. Isso está errado. A imprensa está falhando em separar o joio do trigo para permitir à população de entender. O cara diz, eu não gosto desse cara, mas se o seu julgamento para votar é decente, ele é muito ruim, sob o ponto de vista ideológico, mas é decente. Separa aqui, para quem acha que votar em gente decente. Também a mídia nossa também é toda a mesma cara. A mídia brasileira, nós devemos muito a ela, nós democratas, porque ela sofreu muito para nos devolver a democracia também. Então eu respeito muito. E eu sei que sem mídia, sem imprensa, não há democracia representativa. Então, vamos mantê-la, vamos aguentar. Também é jovem, né? Muito jovem também. Agora, dito isto, também é preciso dizer, é uma mídia conservadora, partidária, facciosa e nepotista. Os caras me odeiam, mas é verdade, são 5 famílias, são donas dos órgãos de comunicação ditos nacionais. Quase todos concentrados em São Paulo, um pouquinho no Rio. E que, de alguma forma, comandam várias vertentes da nação. Claro, não chega a comandar, mas criam essa tensão permanente da novelização do escândalo, e é sempre para um lado só.
sempre para um lado só. Vou dar uma informação para os paulistas. O quilômetro do Rodoanel, meu companheiro deputado Giovanni Queiroz me trouxe um relatório, está custando 50 milhões de reais, até 50 milhões de reais por 1 quilômetro. Quem tem um mínimo de experiência sabe que isso é muito estranho. Ninguém toca no assunto. Ninguém toca no assunto. Aí os 50 milhões, que é toda a história do mensalão, do Delúbio, foi 50 milhões. É o valor de 1 quilômetro de estrada do Rodoanel. Não é que o Delúbio possa fazer, nem ninguém fazer nada errado. Mas não dá para a carga ficar pendida só por mal feito de um lado. É preciso esclarecer a população do mal feito de todo mundo e entender que isto é de pessoas. O PT é um partido decente, o PSDB é um partido decente. Agora tem PSDB pilantra e tem tucano e tem petista eventualmente pilantra. Meu nome foi envolvido como se houver autorizado 2 passagens para minha mãe, né, para os Estados Unidos. Uma na data de abril de 2007, minha mãe não viajou, não, portanto, tendo viajado, não foi pago nem por ela, nem por ninguém esta viagem, e para demonstrar o absurdo, nem sequer visto da América do Norte tinha na data. Na segunda viagem, a de dezembro de 2008, minha mãe viajou comigo e pagou sua própria passagem, com recursos próprios. Portanto, não passa de grosseira mentira. Globo, Folha de São Paulo, Congresso em Foco, Ministério Público Federal, seja quem for, leviana e grosseira mentira aquilo que foi feito, envolvendo pelo menos o nome da minha mãe, octogenária. Se estava em vigor no Parlamento Brasileiro há 40 anos uma regra que dizia que as passagens poderiam ser usadas como cota autônoma de deliberação para seu uso pelo parlamentar, para familiar, para eleitor, para amigo, para seja o que for. E eu volto a dizer, discutir isso é oportuno. Podemos entender que o tempo amadureceu, de que isso é um privilégio descabido, e meu voto, pessoalmente, já fiz, porque inclusive os créditos não usei, as sobras eu devolvi aos cofres públicos na soma de R$189 mil no exercício de 2007 e 2008, não ensino isso para ninguém, quem não fez assim não fez nada errado, apenas estou aqui querendo que essa sanha violenta, intimidatória, não pense que eu estou aqui em causa própria, eu estou defendendo uma questão republicana. Se o povo brasileiro, por nós, pelo nosso exemplo, não aprender a amar e respeitar esta casa, o parlamento, a sua nobreza, ainda que tenha azedas críticas, e tome cuidado ao votar na próxima eleição para excluir de entre nós aqueles que não estejam à altura da dignidade de um mandato parlamentar, é a democracia que está sendo ferida. E está. Não duvido que os jornalistas não tenham essa intenção, não creio que tenham, mas está. Os jovens brasileiros hoje pensam que a política é um pardieiro de pilantras, enganadores e defensores de privilégio, porque nós não temos tido a compostura, como coletivo, de explicar à população que democracia tem, os americanos têm direito à passagem? Tem, senhor presidente. O parlamento norte-americano tem um crédito que é encimado num cartão sem limite para que o parlamentar viaje. A França tem custos de passagem pago pelo contribuinte francês? Tem, senhor presidente. A Suécia tem? Sim, senhor presidente. A Dinamarca tem? Tem, senhor presidente. Todos os parlamentos têm. E isso falta ser explicado ao povo brasileiro. Vou insistir com a questão de Minas, porque o senhor tem dito isso repetidamente, que se o Aécio for candidato do PSDB, o senhor não se sente obrigado a ser candidato? Não preciso ser. Por quê? Porque acho que o interesse do país estará bem guardado, o que não quer dizer que eu não seja. Não é? Apenas eu não sou candidato ou deixo de ser. Mas não é uma posição frágil, pessoal? Não é uma posição frágil? Não, mas veja bem, não é por nada particular, porque o Serra gosta de espalhar entre as penas amestradas que ele controla, que eu tenho alguma animosidade pessoal com ele. Eu acho o Serra um grande quadro, acho. Mas na política, você é você e a sua circunstância. E ele é um Fernando Henrique Boy. Você não tem como não ser. Ele foi ministro do governo Fernando Henrique 8 anos. Como é que eu vou me apresentar, por exemplo, se eu fui ministro do Lula? Se eu fui ministro de Itamar Franco? Faz parte da minha biografia, você aceitar ser ministro. E eu rompi com o governo Fernando Henrique e ele ficou os 8 anos. O que aconteceu no governo Fernando Henrique? Na minha opinião, com o maior respeito, não é nada pessoal. É assim, o Brasil, quando o Fernando Henrique tomou posse, eu era ministro da Fazenda.
O Brasil tinha levado 500 anos para fazer uma dívida pública equivalente a 38% do PIB. Essa gente, governador Serra hoje, ministro do Planejamento, membro da equipe econômica, trouxeram essa dívida para 78% do PIB em apenas 8 anos. Levou 500 anos, brasileiro, para que a dívida chegasse em 38% do PIB. E foi uma dívida feita para fazer a Petrobras, a Eletrobras, a Telebrás, as estradas Brás, etc, etc. Essa gente dilapidou o patrimônio brasileiro. Aí a carga tributária que pesa sobre quem trabalha, pesa sobre quem produz, tira a competitividade sistêmica, era de 27% do PIB quando eu era ministro da Fazenda. O Fernando Henrique entregou para o Lula com 35% do PIB. O investimento brasileiro caiu ao pior nível desde a Segunda Guerra Mundial. Destruíram as universidades brasileiras, perdemos 1/3 dos mestres e doutores, que leva 40 anos para formar em apenas 8 anos de maluquice, de prostração ideológica neoliberal, de mistificação. O Hélio Gaspari, para eles não me processarem, porque eles querem me amordaçar com um negócio de processo. O Hélio Gaspari chama o processo de privatização que eles fizeram de privataria. O que significa privataria? Uma mistura de privatização com pirataria. O Brasil simplesmente foi ao resto do chão, faltou energia. Pelo amor de Deus. Quer dizer, tem alguma animosidade minha? Se tiver, desminta um número meu. Então essa gente não pode voltar, porque agora o Lula provou para nós próprios brasileiros que nós temos condição de resolver o nosso desafio. E olha que o Lula pegou a coisa degringolada. No ano de 2003 o Brasil quase quebra de novo. E agora passamos a maior crise da história do capitalismo moderno e o Brasil não quebrou. Então, uma das primeiras providências que o Serra tomou, quando tomou posse na Prefeitura de São Paulo, foi privatizar a conta da Prefeitura. Tirou de um banco onde estava e botou num banco privado. Fez uma licitação, etc, etc, mas botou no banco privado. Ia vender a nossa caixa quando o Lula mandou. Eles falam mal, violentamente do Maluf, não foi eu que vou defender o Maluf, mas o Maluf outro dia estava me dando a lista das hidrelétricas que tinha construído em São Paulo, eles venderam todas. Não construíram nenhuma. Das estradas que o Maluf fez, eles privatizaram toda, meteram pedágio e não fizeram nenhuma. Isso é um negócio muito ruim.